Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz. Hoje nós vamos falar no nosso Mente Vitoriosa acerca da vida eterna, né? Como obter a vida eterna. A palavra que nós vamos ler encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 17, no versículo de número 3, que diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, é uma oração de Jesus, né, por Ele mesmo e também pelos discípulos a qual estava com ele. Então ele estava fazendo essa oração, rogando ao Pai e fazendo uma declaração, e ele diz o seguinte: que a vida eterna é esta, que possamos conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, e também, né, a Jesus Cristo, que o próprio Deus, que é a vida eterna, o tenha enviado. E quando nós entramos no livro de... Quando nós entramos na carta de 1 João, do capítulo 5, e no versículo 12, 1 João capítulo 5, versículo 12 diz assim: Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Aí nós observamos que todos nós temos vida, mas a vida que nós temos é bem diferente da vida que Deus nos dá. Ou seja, a vida eterna. Que Deus nos deu a nossa vida, a qual nós vivemos aqui na terra, e ela é bem diferente da vida eterna a qual o Senhor Jesus Cristo nos dá. Então, para quem quer ter uma vida abundante, diferente dessa que nós já temos aqui, precisa buscar, conhecer e ter Jesus Cristo. Porque só tem a vida eterna quem tem o Filho de Deus, Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo tem a vida eterna. E quem não tem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo, então esse não tem a vida eterna. Porque Deus enviou Jesus para que todos aqueles que querem e aceitam e entregam-se totalmente para o Senhor Jesus possa ter Jesus, e assim, tendo Jesus, tem a vida eterna. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então Jesus é quem nos dá a vida eterna. Vamos entrar um pouquinho mais adentro na palavra do Senhor, e nós vamos ver como começa a vida eterna, né? E aí nós vamos ver que lá em João capítulo 5, versículo 24, João capítulo 5, versículo 24, a vida eterna, ela começa com o renascimento espiritual. Como que se dá isso? É o seguinte: nós já nascemos, já estamos vivendo, e agora nós precisamos morrer e nascer de novo, ou seja, renascer. Então a vida eterna ela começa com esse
renascimento espiritual. Evangelho de João 5, versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, ou seja, morreu para o mundo, nasceu da água do Espírito para o Senhor Jesus, para o reino de Deus. Então, a vida eterna, né, está para sempre com Deus, está para sempre com Deus. E começa quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. E aí, nesse momento, né, essa nova vida começa, né, em cada um de nós. Como diz, segundo aos Coríntios, o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo diz em 2 aos Coríntios 5,17, mas como está escrito, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então é aí que dá essa vida eterna, esse recomeço aí da vida eterna, o começo da vida eterna, né? Que é um processo concluído, ainda que nós enfrentaremos a morte, né? E essa morte que eu estou falando é a morte física, aquela que nós nascemos, né? Estamos vivendo, e aí para poder a vida eterna começar em nós, nós precisamos entregar nossa vida para Jesus, e aí nós já passamos da morte para a vida, ainda que morremos, ou que ainda temos que morrer, mas a morte física não nos impede, né, de viver a vida eterna. E aí nós vemos aí que essa morte que nós estamos falando é a morte física, mas quando nós cremos em Cristo, né, e aí a gente morre fisicamente, a gente volta, né, a ter uma vida eterna, que é a vida espiritual, a vida eterna, que quando a gente morre em Cristo, a gente passa a ter ela, e aí a morte física não nos impede de viver para sempre com Deus na eternidade. Então, quem tem Cristo, ainda que morra, passa da morte para a vida. Então vamos andar mais um pouquinho, para não ficar muito extenso o nosso Mente Vitoriosa. O importante aqui não é gastar tempo, o importante aqui não é trazer algo demorado, mas o importante é trazer e colocar uma consciência de vida eterna, de transformação na vida que você já vive, para que quando você morrer fisicamente, ainda que você morra fisicamente, mas você com Cristo, você passa da morte para a vida e passa a viver uma vida eterna ao lado de Jesus. Então nós vamos aqui ver o Salmo de número 39, versículos 5 e 6. Salmo 39, versículo 5. Eis que fizestes os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem a levará. Então aqui nós estamos falando aqui de como não ter a vida eterna.
quando nós não queremos buscar o Senhor, não pensar na eternidade e começamos a pensar em coisas materiais, físicas, quando nós não temos desejo do céu. Então, o que esses versículos estão dizendo para nós é que nós devemos pensar mais na eternidade, passar mais tempo pensando em Deus, em Cristo, na eternidade, para que tudo isso que nós inclinamos aqui nessa terra possa ser coisas benéficas, mas passageiras, que não venha nos impedir de desejar o céu, de pensar na glória, de pensar nas coisas que Deus tem preparado para nós, né? Então a nossa vida é como nada diante de Deus. Tudo é vaidade. Como diz o salmista, né? Na verdade, todo homem anda como uma sombra. E só temos prazer quando nós passamos a desejar a eternidade, pensar mais no céu, nas coisas de Deus, aí sim, né? O Salmo de número 95, versículo de número 3, ou seja, versículo 95, Salmo de número 95, versículo de número 11, diz assim: por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Isso é quando o homem recebe um convite para poder adorar a Deus, para poder pensar no céu, para poder desvencilhar das coisas terrenas, e ele acaba negligenciando e não quer saber de Deus, não quer saber da vida eterna. Então o Senhor, ele diz, por isso, né, ele jurou na sua ira, no seu desgosto, no seu incontentamento, quanto há um plano traçado para que o homem seja salvo, e o homem despreza todo o plano de Deus para a sua vida. Então Deus diz assim: por isso que ele jurou na sua ira que não entrarão no repouso do Senhor, né? Então no reino de Deus, a vida eterna. Então o homem não tem parte quando ele assim negligencia e não quer saber daquilo que Deus tem preparado para poder salvá-lo. Então nós vamos pensar um pouco mais no que Deus tem preparado para mim e para você, porque às vezes a gente não quer saber de Deus, mas o Senhor, ele tem preparado uma vida eterna, um lugar para mim e para você. Eu quero só explicar com mais diligência para você o que é a vida eterna, como obter a vida eterna e como viver a vida eterna. Então, o apóstolo João, em 1 João capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 12, vai dizer assim, e aqui eu concluo acerca da vida eterna, né? Deus, ele é a vida, uma vida diferente da vida que eu e você vivemos, uma vida de desgosto, de descontentamento, de aflição, de sofrimento, de angústias, né? Mas eu quero dizer para você que a fé em Jesus, né, tem consequências maravilhosas para mim e para você. Somente nele nós temos a vida eterna. Então diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados.
porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso faz, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, meus queridos, o Pai, o Filho e o Espírito é um só em sua essência. E se nós queremos obter a vida eterna, ter a vida eterna e viver a vida eterna e estar para sempre ao lado de Jesus, nós precisamos crer em Deus, que é a vida. Precisamos crer em Jesus Cristo, que veio por água e sangue, que veio para poder nos dar a salvação, e foi o próprio Deus que o enviou, e no Espírito Santo, que nos santifica e nos leva a crer no Senhor Jesus, para termos a vida eterna. Então Deus, o Pai, Jesus, o Filho, o Espírito Santo, o Consolador, é um só, e somente neles, eu e você temos a vida eterna, uma vida diferente da que nós vivemos. Então é preciso morrer para o mundo, nascer para Cristo. É preciso que eu e você renasçamos de novo, possamos renascer do Espírito, que possamos renascer espiritualmente, para podermos viver para Cristo e assim termos a vida eterna. Como diz o versículo 12: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Que Deus te abençoe. Pense nisso. Vida eterna somente em Deus. Vida eterna somente crendo naquele que o enviou. E o Espírito Santo hoje é quem faz esta obra no meu coração e no seu coração. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz do Senhor.